Criado há mais de 30 anos, o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios pouco evoluiu, assim como os serviços públicos, as infraestruturas e, pior ainda, o cuidado com o meio ambiente. Será que o ESG, mesmo sendo aplicado por empresas, pode ser uma influência para, enfim, melhorar o bem-estar e criar oportunidades para as pessoas? Vamos descobrir nesse papo com Kátia Mello, consultora em urbanismo social. Quando há uma pressão da sociedade, como esse tema ESG nos últimos 10 anos ele vem, com a pandemia isso se intensificou mais fortemente. Bastante. Então, o que é que acontece? Você começa a ver isso se multiplicar. Muitas vezes não tem uma consciência do todo que significa. As pessoas sempre pensam, tem o lado do funcionário, tem o lado de atender os seus stakeholders, mas e a comunidade? E a comunidade que ela pertence? E a cadeia produtiva dela? Qual é o nível de impacto socioambiental que ele tem naquele território? É o desafio de transformar seu impacto em desenvolvimento territorial. E Luciana Escapim, gerente de programas do Sistema B, uma organização que vincula poderes público e privado em prol do lucro com sustentabilidade. Hoje em dia não basta só um empresário olhar para o seu lucro se ele também não cuidar dos aspectos sociais e ambientais. Tá tudo conectado, né? Falávamos aqui nos bastidores, né? São os negócios que impactam o planeta, que impactam as pessoas que impactam as empresas, porque os consumidores hoje em dia tomam suas decisões de compra baseado em empresas que tenham boas práticas. Então, sim, né? Há alguns anos atrás poderia ser um papo de abraçador de árvores, mas hoje falamos de negócio em si, né? O termo ESG, inclusive, ele vem com muito mais força a partir de fundos de investimento, né? E ainda, conhecer os projetos para São Paulo ser mais sustentável com o secretário de Mudança Climática da cidade, Fernando Pinheiro Pedro. O conceito de economia é oikos, casa, ambiente, nomos, normas a casa, normas ambiente. Na medida em que o ambiente torna-se cada vez menor, porque nós estamos usufruindo dele ao limite, as normas passam a ser mais importantes. Então não há como nós pensarmos essa economia sem ter a figura da autoridade e do Estado. É em razão disso que nós temos hoje a própria economia privada estabelecendo normas sociais de convivência que, por natureza, deveriam partir do Estado. Então há hoje uma autorregulamentação, mas também há uma junção de fatores com o Estado. E a ESG é isso. Agora é o momento do Foco ESG. Oi, você é muito bem-vinda, bem-vindo a essa discussão. Obrigado pela sua confiança também. Já estão aqui os nossos convidados para esse papo de primeira. Kátia, bem-vinda. Prazer, eu agradeço muito o convite e estamos aqui para fazer essa discussão. Luciana, bem-vinda. Obrigada, Pablo. Obrigada pela presença e pela companhia de todos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Pablo. Estamos aqui à disposição. Vamos começar falando hoje sobre como o jogo virou. Até estava esperando para falar isso, parece, né? Que, sei lá, não muito tempo atrás, até talvez uns 10 anos, empresários viam pessoas com propósito, né? Seja social, ambiental ou até de governança, como pessoas um tanto ripongas, né? Com muitas boas intenções, paz e amor. Era o caso da Kátia, que há 30 anos foi inventar de sair da área de engenharia de uma prefeitura, lá de Recife, para montar uma empresa com foco na engenharia social. Primeiro explica o que é engenharia social, por favor. Ô Pablo, realmente, há 33 anos atrás, quando eu e meu sócio criamos a Diagonal, ela já veio com um propósito bem definido. A gente queria, através da engenharia, melhorar a qualidade de vida das pessoas, sobretudo aquelas que moram em favelas. Naquela época, 50% do Recife eram favelas. Hoje, infelizmente, 52% do território de Recife continuam favelas.
Então a gente vê que uma luta lá atrás, ela ainda tem muito chão. E hoje, quando a gente vê esse tema ser discutido em todos os meios, a gente tem oportunidades a gente não está mais sozinho, porque a minha sensação naquela época era de um bicho grilo que quer mudar o mundo, né? E querendo ser uma empresa B. Olha, uma empresa B, quando o movimento ainda não existia, mas a gente tinha o compromisso de fazer o melhor pela população. E esse é o compromisso que nos fez chegar até aqui. Por isso que eu disse que o jogo virou, viu, gente? Porque hoje, em vez de ser vista como um bicho grilo, como ela mesma disse, hoje os empresários procuram por ela porque eles precisam ter impacto social positivo. Né, Luciana? Inclusive, ela já citou o Sistema B, que também surgiu com essa situação, né, de transformar tudo ao mesmo tempo, né? Tanto uma prefeitura junto com o setor privado, o terceiro setor. Como é que ele surgiu? Nós temos, né, uma questão sistêmica, né, da economia, da forma como a economia foi construída no decorrer desses anos e desses séculos, olhando o lucro pelo lucro apenas, não nos preocupando quanto estávamos extraindo e depreciando, né, o nosso planeta, as nossas pessoas. E essa economia, ela não se sustenta mais, né? Hoje em dia não basta só um empresário olhar para o seu lucro, se ele também não cuidar dos aspectos sociais e ambientais. Tá tudo conectado, né? Falávamos aqui nos bastidores, né? São os negócios que impactam o planeta, que impactam as pessoas que impactam as empresas, porque os consumidores hoje em dia tomam suas decisões de compra baseado em empresas que tenham boas práticas. Então, sim, né? Há alguns anos atrás poderia ser um papo de abraçador de árvores, mas hoje falamos de negócio em si, né? O termo ESG, inclusive, ele vem com muito mais força a partir de fundos de investimento, né? Olhando para riscos, olhando para investimentos e para a perenidade dos negócios. Então, é um caminho sem volta e é essa transição da economia que era gerar valor só para o acionista, para gerar valor para todos os stakeholders, para os acionistas, para a sociedade, para o planeta também. E você já percebeu que a gente está falando aqui também sobre como as cidades devem se tornar sustentáveis, né? Então tem tudo a ver com essa ligação que a gente está dizendo, né? Que tudo está conectado. E agora as prefeituras, inclusive com o Sistema B, estão trabalhando para transformar isso. É uma união de força mesmo, né, Fernando? Porque um setor privado pode até fazer isso sozinho, ele poderia ter um grande compromisso. Mas com um apoio do setor público, né, com algumas diretrizes, até comparações, uma troca de informações, fica mais fácil. É fundamental. Se a gente pensar que o conceito de economia é oikos, casa, ambiente, nomos, normas, normas a casa, normas ambiente. Na medida em que o ambiente torna-se cada vez menor, porque nós estamos usufruindo dele ao limite, as normas passam a ser mais importantes. Então, não há como nós pensarmos essa economia sem ter a figura da autoridade e do Estado. É em razão disso que nós temos hoje a própria economia privada estabelecendo normas sociais de convivência que, por natureza, deveriam partir do Estado. Então, há hoje uma autorregulamentação, mas também há uma junção de fatores com o Estado. E a ESG é isso, né? O Sistema B trabalha como? Que a gente poderia explicar para o pessoal que está nos acompanhando. Legal, né? legal. Porque existe, então, esse incentivo. É incentivo mesmo a palavra ou uma certa fiscalização? Né? Não estou querendo definir, mas o pessoal entender mesmo. É uma junção dos dois. Vamos lá. O Sistema B é um movimento global, presente em mais de 80 países, nasceu há mais de 16 anos, que estimula que os negócios olhem também para questões sociais e ambientais, além, obviamente, das questões de governança e do lucro. Então, o Sistema B entra com toda a sensibilização para essa companhia, identificando quais são os desafios locais e globais, né? Muito direcionados pela Agenda 2030 do Pacto Global da ONU, né? E com base nessa sensibilização, a gente oferece uma ferramenta gratuita para que essas empresas possam medir
e acompanhar os seus impactos positivos. Então, a empresa ela faz um primeiro diagnóstico de como ela está perante a sociedade, perante o planeta, né, e o seu negócio, sua governança, e o que eu preciso fazer para avançar na agenda de desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente vê uma empresa que está sediada numa cidade, é descabido que essa empresa só extraia o lucro dessa cidade e não olhe para essa comunidade do entorno, né? Não olhe para questões de mobilidade, para questões de segurança alimentar, que estão ali ao redor da empresa onde ele atua. Então, hoje somos só no Brasil quase 300 empresas certificadas, ou seja, passou por um critério bem rigoroso de boas práticas ambientais, sociais e de governança. América Latina são mais de 1.000 empresas e pelo mundo aí estamos avançando também em mais de 5.000 empresas. Então, é um modelo de negócios que garante que aquela empresa tenha boas práticas sociais e ambientais, além, obviamente, do lucro. É uma forma, inclusive, da gente perceber que não só eu estou fazendo, mas o meu vizinho também. Porque senão, sozinho, eu não consigo ter esse impacto social positivo, né? Só com a minha empresa. Temos aqui, inclusive, uma empresa B, a Diagonal, representada pela Kátia. Existe o que a gente chama de inteligência compartilhada. Às vezes, Pablo, eu não sou muito boa em um determinado indicador, gestão de resíduos, por exemplo, mas a Kátia está muito bem, está pontuando muito bem nesse quesito. Então, existe essa inteligência compartilhada. Como é que a gente pode observar quais são os aspectos que a gente precisa avançar e através dessa rede, né, de boas práticas de sustentabilidade, como é que a gente se inspira e troca essas informações? A Kátia dizia que eu não tenho concorrente, eu quero que tenha milhares e milhares de empresas como a minha, porque com isso a gente está avançando na sustentabilidade, né, Kátia? Exatamente. A Kátia presta essa consultoria, tanto privada quanto pública. Vamos falar da privada primeiro, inclusive, né? O que você encontra por aí, hein, Kátia? Acredito que empresários em vários níveis, quando a gente fala de impacto positivo, né? Eu acho que a gente encontra empresas em situações diferentes em relação à conscientização, né, desse aspecto, da importância desse aspecto, mas também você encontra tipos de negócios que têm impactos também diferenciados. Exemplo, quando a gente fala de mineração. A mineração é um tipo de negócio que tem um impacto socioambiental muito forte. Portanto, existem mais regras, aquilo que você falou. Então, se você estiver na Bolsa de Valores de Nova York, você tem que ter o reporte GRI, você tem que ter uma série de atender a uma série de indicadores e exigências que fazem com que você tenha que prestar conta do seu impacto. Então, isso tudo varia muito com o tipo de setor. Então, nós trabalhamos fortemente para a mineração, trabalhamos para a siderurgia, trabalhamos com a área de infraestrutura, trabalhamos com a área de petroquímica, gás, porque são empreendimentos, né, e operações muito sensíveis. E que necessitam e que têm um nível de consciência, porque há também um nível de exigência muito grande de um padrão que responda. Então, a gente tem experiências muito exitosas, onde, por exemplo, na Nexa Recursos, que é uma empresa que trabalha conosco na mineração, as suas operações, tanto no Brasil e no Peru, elas são todas orientadas para uma agenda ESG muito forte, com um plano operativo para cada operação que dê respostas e traga indicadores. Então, você tem, né, um conjunto de clientes que tem, sim, uma preocupação muito grande. É natural que, quando há uma pressão da sociedade, como esse tema ESG nos últimos 10 anos, ele vem. Com a pandemia, isso se intensificou mais fortemente. Bastante. Então, o que é que acontece? Você começa a ver isso se multiplicar. Muitas vezes não tem uma consciência do todo o que significa. As pessoas sempre pensam, tem o lado do funcionário, tem o lado de atender os seus stakeholders, mas e a comunidade? E a comunidade que ela pertence? E a cadeia produtiva dela
qual é o nível de impacto socioambiental que ele tem naquele território. E como ela, eu diria que o grande desafio que a gente coloca como consultora, apoiando essas empresas, é o desafio de transformar seu impacto em desenvolvimento territorial. Veja, é como eu potencializo o desenvolvimento territorial a partir da minha operação. Eu acho que esse é o maior desafio e a gente tem encontrado boas soluções para isso. Até para a gente partir, então, para a parte pública, né, dessa responsabilidade, isso que você está falando, né, esse impacto que uma empresa acaba gerando depois de mudar a sua forma de trabalhar, era o que as prefeituras, era o que faltava para as prefeituras, para que elas evoluíssem em algumas situações que elas não conseguiam fazer melhorar, né, numa comunidade, por exemplo, uma questão de saneamento, que seja. Né? Agora, quem sabe, ela tem um apoio? Com certeza, veja, necessariamente, quando qualquer empresa vai fazer uma ação socioambiental no território, a prefeitura tem um lugar institucional fundamental. É a autoridade local. Né? E aí tem um conjunto de parcerias que são estimuladas para que a empresa trabalhe junto com a prefeitura, e isso estimula muitas prefeituras, porque às vezes são municípios pequenos que estão em regiões que não têm uma grande estrutura, né, nem de técnicos, e as empresas privadas podem ofertar um apoio significativo para o desenvolvimento do próprio trabalho em conjunto com as prefeituras. Mas o papel institucional da prefeitura é fundamental. Não dá para fazer sem ela. Uhum. Tem que fazer com e ela. Não significa, então, que a partir de agora as prefeituras, né, elas podem confiar que as empresas vão evoluir, ter ótimos índices ESG, melhorar a comunidade, e elas não precisam fazer muita coisa. Né? De jeito nenhum. A Prefeitura de São Paulo, inclusive, entrou nessa, do Sistema Mais B. Como é que vocês já estão estruturando? Porque há uma adaptação. Bom, no que tange a nossa área, que é a climática, né? Primeiro, a Prefeitura de São Paulo sai na frente, né? Em relação ao continente americano, nós temos uma gestão climática. Segundo, nós temos um plano climático para a cidade de São Paulo. E este plano é o primeiro plano no mundo que tem uma matriz ESG. Nós fizemos um grupo de trabalho, temos um grupo de consultoria muito forte, ouvimos as principais empresas de rating, temos as 43 tarefas do nosso plano climático dentro de uma matriz ESG, né, com Social Bonds, Green Bonds, né, da ICMA, e mais o GHG Protocol, né, todos eles estabelecidos em nosso plano. Então, na verdade, em se tratando de São Paulo, nós estamos dando um exemplo. Quer dizer, não só a questão ESG vem do setor corporativo privado, né, mas tem uma influência pública, afinal falamos em governança, como nós aqui na área pública em São Paulo estamos aplicando uma matriz ESG para os nossos planos. Então, nós estamos num outro tipo de patamar, né? E trabalhamos bastante com sistemas de governança integrados, né? E o nosso sistema de gestão integrada, enquanto Secretaria do Clima, envolve também as ODS, envolve não só a ESG, mas também a educação ambiental da Unesco e também o que nós chamamos de cronourbanismo, né, que é muito importante para que a gente possa estabelecer as novas centralidades numa cidade policentrada como é a cidade de São Paulo. Pois é, grande demais, né? Isso também dificulta a quarta cidade do mundo inserida na quarta região metropolitana do planeta. E nessa análise que vocês fizeram, né, acredito, até para saber com o que se estava mexendo, também os níveis ESG das empresas em São Paulo trouxeram para vocês que tipo de surpresa? Não, primeiro, mantemos um sistema de governança integrado. Então, é muito importante. Nós trabalhamos com a transição da matriz energética da frota de São Paulo. 8 milhões de veículos registrados, 14.500 ônibus, a maior frota concessionada do mundo. Né? Temos ali um conselho, um comitê, que é formado por representantes da sociedade civil, da academia,
mas também das grandes polos e empresas, né? Todas elas estão interagindo conosco sistematicamente. É óbvio que isso exige um contínuo contato, né, e progressão, como, por exemplo, trabalhamos com 32 concessionárias de ônibus e incentivando essas concessionárias a mudar a matriz energética da sua frota para uma eletrificação ou para a busca de outras matrizes energéticas com um aumento de custo. Em contrapartida, discutir o que a prefeitura pode fazer para incentivar, né? Estamos fazendo isso com as frotas de ônibus, de táxi, as vans escolares, aplicativos e mais toda a frota concessionada e autorizada da cidade. Não é fácil. Aliás, se fosse fácil, nós não estaríamos falando em ESG, né? Tudo é complexo e exige uma boa capacidade de governança integrada. O mais importante, Pablo, é sabermos ouvir. Nós ouvimos muito o tempo todo e aprendemos muito com isso. Sim. Fantástico. Inclusive, é um dos motes da Kátia, né? Sim. Até escrevi aqui, para não esquecer de conversar contigo sobre essa escuta ativa, que deve ser difícil, ao mesmo tempo que você tem que escutar cada pessoa e cada problema que ela pode ter. A gente está falando de um planeta, né? Como é que a gente consegue ter um resultado global com algo tão pessoal? Veja, eu acho que esse é o maior desafio que temos, né? Nós acreditamos que toda essa mudança, que passa por uma mudança do próprio modelo de desenvolvimento, Sim. passa por uma mudança cultural muito forte. Passa por uma mudança do nível de consciência de cada um. Então, a mudança necessariamente tem que ser feita com as pessoas. Não basta mudar para as pessoas. Impor um programa diferenciado. Isso não numa vai ter comunidade, né? sustentação. De Se cima não para baixo. houver Sem essa aderência. prática da escuta, de você ouvir as necessidades, ouvir os problemas e respeitar as individualidades, as singularidades. Quando a gente fala no processo de transformação social das áreas de maior vulnerabilidade, Isso. onde tem a concentração das grandes favelas, das grandes áreas sem infraestrutura, a gente está falando também das maiores áreas de risco. A gente está falando, né, onde tem deslizamento, onde vai ter enchentes, onde vão ocorrer e podem ocorrer os mais sérios problemas com as mudanças climáticas. Não, e é onde a gente sente também os maiores problemas relacionados ao preconceito racial e social. Com Né? certeza. As áreas de risco têm cor. Tem cor. Tem cor. Tem cor. Se a Enquanto no gente Brasil, olha- 55% da população, né, são pessoas pretas, mas quando a gente vai para essas comunidades, zonas periféricas e áreas em vulnerabilidade, a gente fala de Isso. 78%, 80%. Aumenta. Então, É por o quê, tal né? racismo É ambiental, o né? racismo ambiental, não É está o bem racismo distribuído, ambiental. essa balança não está bem equilibrada. Não. Exatamente. Já trabalhamos bastante com isso em São Paulo, com um grupo de trabalho específico de racismo ambiental, onde nós fazemos um levantamento nessas áreas de risco. É importante nós termos essa visão, esse aspecto, até para formular políticas públicas indenizatórias. Com certeza. E, com referência às áreas de risco também, sempre trabalhar com aumento de possibilidade de resiliência e prevenção. Ter um sistema mais efetivo para retirar as pessoas das áreas de risco nos momentos de crise extrema. Conseguimos fazer isso com relativo sucesso na cidade de São Paulo, viu, Pablo? Porque, você veja, enquanto Nova York, ano passado, teve 41 mortes no período de inundação, e as mortes se contaram às dezenas na Europa, em Londres, Lisboa, Milão, Paris, nós tivemos uma morte oficial na cidade de São Paulo, com todos os problemas que nós tivemos de precipitações de chuvas. Por quê? Porque os danos materiais existem.
mas conseguimos salvaguardar as vidas humanas. Isso é absolutamente essencial. E nesse contexto, e aí eu vou falar um pouquinho do urbanismo social, a nossa grande preocupação é que, ao intervir nessas áreas, o primeiro ponto, a maior prioridade é o risco. As pessoas que estão em risco naquela comunidade. É trazer esse nível de consciência para a população, que muitas vezes não consegue reconhecer, porque precisa de alguns estudos, exatamente quais são aquelas habitações que têm um risco eminente, tem situação. Então, existe mapeamentos de riscos que a Prefeitura, por exemplo, de São Paulo faz, e várias prefeituras, que são essenciais, porque eles identificam quais são as áreas, por exemplo, em São Paulo, de risco 4. 4 é risco muito alto. Então, você já sabe que uma precipitação, uma chuva maior, aquela população pode estar em risco. Quando, né, ele está se referindo a uma resiliência, também tem a ver com você fazer uma prevenção, de você já saber e você correr e retirar imediatamente aquelas famílias, se você não pôde ainda evitar aquela habitação, ou seja, fazer a remoção, discutir o uso daquela área, porque aquela área tem que ser um processo de discussão com toda a comunidade, para que ela não possa ser reocupada, porque senão você retira e ela é reocupada. Você enxuga gelo. E aí você não consegue resolver o problema. Então você tem uma série de políticas que têm que ser trabalhadas. Então, quando a gente fala em urbanismo social, a gente está falando de entender as prioridades da comunidade, atuar de forma integrada, porque o problema social é integrado, não é setorial. E isso é um desafio extraordinário para as prefeituras, que é trabalhar de forma integrada, ter políticas sociais integradas, ter políticas urbanas integradas ao social. E você poder, ao fazer isso, você definir as prioridades. Mas eu não faço isso sem escutativa. O que é escutativa? É ouvir de coração as pessoas. É entender as suas necessidades. É ter a disposição de não a tua visão técnica, como engenheiro, como assistente social, como urbanista, não. E com a teoria do que você imagina que é o correto. Que é o correto, pessoa, porque é o teu padrão de enxergar a cidade. Exato. É o que eles querem. E com eles produzir a mudança. Não, isso esse é o grande desafio. É um grande problema, porque você trabalha com enormes diferenças e atividades intrinsecamente conflituosas. Então, por exemplo, quando nós falamos hoje numa questão relacionada a meio ambiente, governança, e quando a gente fala em questão climática, que está acima dessas questões, nós temos que trabalhar com controle territorial. Como trabalhar com controle territorial num país tradicionalmente descontrolado, né? Onde as ocupações irregulares se processam até mesmo por conta da discriminação econômica secular. Sim. Né? Me perdoem, inclusive, não estou duvidando dessa intenção, né? Mas quando se fala nisso, quem não trabalha ativamente, como vocês, né, pensa que é um desafio realmente muito, muito grande e que vai depender de muito dinheiro e de um trabalho de conscientização também muito custoso. E imposição da autoridade territorial. E a gente tem tempo para isso? Nós temos tempo. E temos obrigação de fazer, senão é o caos. Por exemplo, nós assumimos, enquanto autoridade climática, o controle territorial na cidade de São Paulo das áreas de mananciais. Então, ao mesmo tempo que nós participamos de audiências públicas lá na zona periférica, na área de mananciais, né, para informar as pessoas, falando, olha, nós entendemos um problema grave, que é um problema do Brasil, regularização fundiária. As nossas cidades, 85% das pessoas não vivem em áreas fundiariamente regularizadas. Não tem propriedade. Esse é um grave problema que a gente precisa resolver. Sabemos disso. Por outro lado, isso não pode ser motivo para que a gente permita que milhões de habitantes acabem ocupando áreas que são destinadas à produção de água para outros milhões de habitantes.
O resultado é que nós podemos fazer com que grandes cidades, como a de São Paulo, né, tenham uma população que praticamente, se não fosse a água tratada com custos elevadíssimos, estaria bebendo coliformes fecais. Então, esse é um grande problema nas zonas urbanas e que exige, sim, um trabalho de operações de desfazimento de loteamentos clandestinos, derrubada de casas, né? Já fizemos 37 operações do ano retrasado para esse ano, conjuntas, que são verdadeiras operações de guerra, e conseguimos embargar mais de 200 hectares, prendemos 114 pessoas, conseguimos processar 23 chefes de quadrilha de especuladores imobiliários e fazemos sobrevoos semanais na cidade de São Paulo, além do sistema integrado de outros policiamentos, para poder conter um fenômeno de ocupação irregular que está matando as nossas fontes de água. Isso é um conceito estratégico também. Então, se ao mesmo tempo ouvimos e conversamos, nós não podemos perder o foco de controle do território e de estabelecer um império da lei. Não é fácil, porque nós lidamos com uma demanda habitacional muito grande, problema relacionado à questão da desigualdade social, mas também um fenômeno da criminalidade organizada que hoje faz uso da especulação imobiliária como forma de vida. É realmente um universo maior até do que a gente que fala sobre isso, né, pensa, Luciana, porque a gente está falando agora até de criminalidade. Quando a gente fala de tempo, de fato percorrendo, né, como alvo a Agenda 2030 e os últimos relatórios que a gente vê de clima também, a gente percebe a urgência da ação. Não é mais um relatório bonito e uma bonita campanha de sensibilização só, é ação efetiva, concreta. E é por isso que o sistema B nasce, né, há 16 anos atrás, estimulando que as organizações insiram os indicadores de impactos sociais e ambientais, mas isso já não é mais suficiente. Então, em 2016, nasce um movimento local chamado Cidades Mais B, que se essas empresas que são B de Benefit Corporation, só uma curiosidade aqui, né? Empresas que geram benefícios, né, para a sociedade e para o planeta. Mas se essas empresas estão sediadas numa cidade, numa localidade, como é que a gente faz esse entrelaçamento de stakeholders e traz para a mesa discussões tão importantes como essa? Quais são os desafios da Secretaria de Mudanças Climáticas na cidade de São Paulo? Porque o seu interesse é o interesse comum de outras organizações, seja do terceiro setor ou do segundo setor. Por que não unir forças? Né? Ninguém precisa reinventar a roda, mas a gente observa pontos positivos e pontos, né, frágeis em cada um dos segmentos, né? A liderança pública está ali, firme, ativa como uma autoridade, mas tem suas questões também que são pontos frágeis que o segundo setor pode chegar com recurso, desburocratizando processos para implementar ações de curto prazo, e o terceiro setor que já atua nisso. Então, como é que juntos a gente... Porque os desafios de uma cidade, da nossa cidade, né, todos moram em São Paulo, eles são os mesmos, né? Então, se nós não nos unirmos neste momento, e não é mais uma questão só de conscientização, de sensibilização, de fato ação na prática. Não cabe mais um discurso de que estamos fazendo ou vamos fazer uma bonita campanha, mas é preciso que os indicadores sejam reais e consistentes, né? Ações estruturantes. Se a gente fizer basta fazer Eu fiz esse exercício para o planejamento estratégico da empresa. Eu disse assim, eu vou pegar 20 dias, tudo que saiu no jornal sobre mudanças climáticas. E botei todas as manchetes. Você se assusta. A quantidade de estudos, porque hoje você tem muito mais estudos mostrando cada vez mais a gravidade da situação. A gente está falando de êxodos, de mudanças, de deslocamento de população bíblicos. A gente está falando de uma quantidade de cidades, né? A gente está falando de situações em termos de área de risco que existem em cidades, né, extremamente graves, né, como Salvador, como Recife, como São Paulo, né? Então, o que é que ocorre?
Agora, a gente precisa de atitude. E existem tecnologias, inclusive sociais, para responder na velocidade que é necessária. Isso eu tenho, assim, quando você me fala de 11 mil famílias em risco 4, isto é possível resolver. Eu não tenho dúvida. Resolve em uma gestão, resolve em 1 ano, e resolve em 2 anos. Envolve muitos recursos, envolve uma decisão política, mas envolve um processo colaborativo. Exatamente. De muita gente. É decisão. Então, essa decisão ela de toda a sociedade. Lógico que a prefeitura tem um papel extremamente importante, né? Mas ela precisa de toda a sociedade junta, né? Para que se possa ter as melhores soluções. Porque há tecnologias. A gente fala em habitação e fala em processos construtivos que são extremamente demorados. Você vai falar no conjunto habitacional, vou levar 1 ano para ter um conjunto habitacional. Mas existem tecnologias disponíveis para, em 4 meses, 3 meses, você ter isso implantado, né? A gente vem discutindo com a Saint-Gobain, né, que é a maior empresa de materiais da França, e a gente vem montando uma solução com eles, por exemplo, de conseguir colocar uma casa em 1 dia. Uma casa de moradia provisória. Na verdade, o problema aí está no próprio Estado. A vontade política é muito importante. Sim. Tem que ter a vontade política, né? E a vontade também para vencer a própria burocracia. Exato. Eu acho que o maior problema é esse segundo aí. Se existe um problema de ESG, Pablo, são as licitações também. É assim, não. Nós vivemos num barco, na atividade pública, nós vivemos num barco em que 1 executa e 4 controlam. Para cada agente executor no poder público, você tem 4 indivíduos controlando. Então, e na pior das hipóteses, você ainda vai parar no judiciário. Então, a força contrária, burocrática, jurídica, é muito grande em relação à capacidade de execução. Então, a vontade política ela é determinante. No caso de São Paulo, por exemplo, nós tivemos 2 prefeitos importantes. Um que criou a Secretaria do Clima, que foi Bruno Covas. Estabeleceu políticas públicas sem que vir para um gabinete, criou a secretaria. Faleceu sem poder implementá-la. E agora o nosso prefeito Ricardo Nunes que resolveu fazer isso e criar também uma política de habitação, né? Nós estamos aí com uma perspectiva de até 50 mil casas, né, para poder ser implementadas. Agora, a questão das áreas de risco, para nós, é uma questão de honra. Nós estamos agora, depois de mapear, né, estabelecendo condições para retirar. Isso, sim, é um trabalho que exige uma contribuição da sociedade para além dos discursos. Né? Concordo. Porque o grande problema hoje da vontade política é você tirar a venda do proselitismo ideológico, né? E trabalhar com a realidade. Né? O choque de realidade é importante. A gente pode contribuir com a informação, que eu percebo que ela é muitíssimo importante. Essencial. Justamente para que todos entendam o tamanho do problema e o que a gente pode fazer. Com certeza. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas antes eu quero só um recadinho, uma dica de cada um de vocês para aproveitar dessa inteligência que a gente tem aqui compartilhada, né? Luciana, o que você pode dizer para empresários, por exemplo, né, que estão querendo se engajar? Legal. No site do Sistema B existe acesso a uma ferramenta gratuita onde o empresário pode fazer um diagnóstico de como ele está com relação aos impactos sociais, ambientais e de governança, e também como ele está com relação à Agenda 2030. Então, a própria ferramenta se chama SDG Action Manager, faz com que o empresário tenha um mapeamento do quanto ele está contribuindo com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e quais ações ele pode ainda percorrer para avançar nessa agenda. E, além disso, o São Paulo Mais B, que é esse projeto de colaboração extrema, onde a união de todos os setores faz com que a gente promova um impacto positivo. Então, todas as informações no site do sistemab.org. Legal. Por favor, Kátia, fale para os nossos governantes. Olha, eu acho que o recado mais importante que a gente pode dar
nesse momento é que é tudo para ontem. Nós estamos muito atrasados, entende? Atrasados no ponto de vista do tamanho do problema, do tamanho da desigualdade social, do tamanho dos conflitos que vão acontecer cada dia mais em função das mudanças climáticas. Então, nós vivemos uma situação de urgência mesmo, e que precisa que os governantes eles têm um papel fundamental nisso. Nós, da sociedade, né, empresas privadas, temos muito a contribuir, estamos dispostos, trabalhamos, mas eles têm um papel fundamental. E é essa compreensão desse papel e do quanto para a nossa humanidade se perpetuar, a gente precisa deles agora. Não adianta aqueles que vão vir ainda da geração. A gente precisa uma mudança de mentalidade agora, urgente. E cada prefeito, cada governador que tiver um compromisso como esse, de ter uma secretaria de mudanças climáticas e de trabalhar a desigualdade social com o mesmo peso, nós temos que contribuir. Nós temos essa obrigação. É aquela frase do Barack Obama, né? Somos a primeira geração a sentir os efeitos das mudanças climáticas e a última que pode fazer algo a respeito. E aí, estamos aqui com não há mais tempo. E aí eu queria fazer uma proposta aqui. Porque a gente falou tanto das áreas de risco, e as áreas de risco mexem demais comigo, de São Paulo. Eu acho que todo esse programa B poderia começar pensando de que forma toda essa sociedade pode contribuir com um programa de atuar nas áreas de risco 4. Eu vou te fazer essa proposta, Fernando. Vamos. E proponho a gente sair daqui, marcar uma conversa e concentrar essa coisa B com um grande projeto de trabalhar as áreas de risco. Priorização. Porque eu acho que todo mundo contribuindo, vamos eu fazer, acho que isso seria Fale para parceiros, Fernando, então. Pois é. Para que Todo, você eu acho consiga fazer isso. Pablo, eu acho que assim, esse podcast é a extensão da administração pública. O que estamos fazendo aqui vai ecoar na nossa administração, na nossa secretaria. Você se sinta parte do gabinete, viu? O que você está fazendo aqui então, vamos fazer já está R4. lá dentro, viu? E queria deixar aqui uma coisa muito importante. O que fazemos em casa, né, ecoa na cidade. Né? Com certeza. O que nós estamos trabalhando aqui, nós estamos conversando sobre um assunto que hoje está dentro de casa. Né? Fizemos uma pesquisa para a cidade de São Paulo, com o Instituto Orbis, né? E ele levantou um dado muito interessante. Mais de 80% dos habitantes de São Paulo falam sobre clima, inclusive nas conversas familiares. Ou seja, o assunto hoje está na mesa, literalmente. Que bom, né? Que bom. E que a gente evolua, que se preocupe, que se engaje agora, né? Muito obrigado a cada um de vocês. Foi realmente muito legal, muito gostoso estar com vocês, né? E eu espero que vocês também, né, tenham aproveitado esse conhecimento aqui deles, compartilhado, para que a gente só evolua. E não vai perder mais nenhum episódio nosso, hein? Lá no YouTube, clica no sininho para sempre ser avisado sobre as atualizações aqui do SBT News. E a gente se vê aqui no SBT.